E aqui, um dos grandes autores que ele vai citar, né, é o Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Eu acho que o Nietzsche a gente convém assim, detalhar um pouquinho o que foi essa análise, falar um pouquinho sobre esse autor, porque ele é um autor muito estudado, eventualmente até por parte de gente que se julga ou se diz de esquerda, e é um autor extremamente problemático, porém extremamente famoso em nosso tempo histórico. É um autor que, vamos dizer assim, basa no irracionalismo, e nós vamos tratar aqui um pouquinho dele com mais vagar, com um pouco mais de, vamos dizer assim, de precisão. O Friedrich Nietzsche, ele é um autor que, vamos dizer assim, é um autor da reação, né? Um autor que luta, vamos dizer assim, pelo 1% da sociedade. Ele tem uma ideia bastante, vamos dizer assim, problemática de que aquela sociedade escravocrata que havia na Grécia Antiga e que, vamos dizer assim, tinha uma imensa maioria de pessoas trabalhando, se esfolando, para garantir que uma pequena minoria pudesse ficar trabalhando no campo das ideias, pudesse dedicar à arte, pudesse dedicar à filosofia, ou seja, o fato de haver essa massa toda trabalhando e essa nata aqui, né, nata bem entre aspas, da sociedade, poder se dedicar a esse tipo de atividade mais lúdica e tal, ele acha que esse é o tipo de sociedade correta. Ele é um defensor da reação, ele é um defensor da opressão sobre a massa trabalhadora e ele vai tentar embasar filosoficamente esse tipo de pensamento. Naturalmente, com muito talento, ele vai destacar isso, da inteligência do Nietzsche, do seu talento em relação a análises estéticas, análise da arte. Mas o Nietzsche ele tem muitos problemas, né? Então, por exemplo, ele vai defender no livro Genealogia da Moral que, por exemplo, tem um cavaleiro lutando com outro cavaleiro. Ele vai dizer o seguinte, que as pessoas hoje influenciadas negativamente por essa, vamos dizer assim, essa escória platônico-cristã, né, que ele tem um profundo desprezo, né, a ideia do Platão de que a razão leva à virtude, a virtude leva à felicidade, ele acha isso um horror, né, vai bater nisso com dureza, por exemplo, no seu último livro, que foi O Crepúsculo dos Deuses, e nesse livro aqui, voltando ao Genealogia da Moral, que talvez seja o livro de filosofia mais importante dele, junto com Assim Falou Zaratustra, ele vai dizer o seguinte, não, estão dois cavaleiros lá medievais lutando, e a gente não deve, por conta dessa influência platônico-cristã, tentar coibir os seus instintos, tentar coibir a sua luta, tentar, sabe, coibir a sua voracidade. Isso é da natureza humana, não pode ficar, sabe, tentando apear os instintos humanos. A todo momento vem esses religiosos e querem, sabe, segurar as pessoas, querem impedir o confronto, vem com um papinho de amor, papinho disso, papinho daquilo, mas não deixa as pessoas vivenciar a sua própria humanidade, porque a luta, a guerra, a batalha, esse tipo de conflito compõe o ser humano também. E quando está, vamos dizer assim, tentando coibir isso, você está efeminando o ser humano, você está, sabe, cortando suas próprias asas, você está retirando, junto com, vamos dizer assim, com essa ferocidade, com essa violência, você está tirando também sua própria vitalidade, né? Você está fazendo um homem, vamos dizer assim, um homem sem força, né? Um homem fraco, débil, tênue, né? E ele vai fazer uma crítica, essa assim, vamos dizer assim, um tanto atilada, ele vai dizer o seguinte, olha, vem esse religioso dizendo, não guerreie, não lute, não faça isso, não queira matar o próximo e tal, então vem com um papinho de amor a Deus, amor ao próximo, etc. Mas ele diz, olha a inconsistência. Quando um guerreiro, né, um cavaleiro está lutando com outro, os dois ali, eles têm um respeito mútuo, né? Porque os dois estão dispostos a matar, mas eles também estão dispostos a morrer. Entendeu? Um está arriscando sua vida ali por aquilo que ele acredita. Enquanto que vem esse sujeito que vem falar de amor, vem falar disso, vem falar daquilo, mas ele diz o seguinte, olha, se você não seguir essa fala do Deus do amor, você vai arder por toda a eternidade no fogo do inferno. Então ele diz, olha que contradição. Tem um sujeito aqui que vem falar de amor comigo, é o mesmo que me ameaça com o pior dos castigos, com a pior das torturas. Porque esse sujeito que está lá no campo de batalha, um cavaleiro contra o outro, eles estão se respeitando, eles estão, vamos dizer assim, uma luta entre iguais, e quando um perde, acabou ali. Não tem tortura por toda a eternidade, não. E esse que perdeu, ele estava, vamos dizer assim, apto a ganhar do outro. Enquanto que contra o religioso não há nada o que fazer. Vamos dizer assim, você já está dominado. Então, de fato, é uma crítica acurada. E o Nietzsche também tem, assim, a filosofia dele tem vários problemas, né? A estruturação por aforismos, né? A história tem que se adequar eventualmente ao aforismo, não ao aforismo à história, como em Assim Falou Zaratustra. Ele era um autor extremamente machista, né? E aí eu não vou ficar aqui passando pano para autor machista, não cabe, entendeu? Aí alguém pode contrapor, mas naquele tempo histórico, meus queridos, naquele tempo histórico Marx já tinha até morrido, Engels já estava nos seus estertores, e os dois escreveram farto e longamente a respeito do domínio que os homens faziam sobre mulheres, o fato de que, até citando outro socialista, esse é um socialista utópico que era o Blank, citaram no livro sobre o Anti-Düring, que o grau de emancipação de uma sociedade, ele é observado pela forma como a mulher é tratada na sociedade. No livro O Capital, Marx, vamos dizer assim, descasca contra isso, contra o domínio que o homem
exercia contra a mulher, porque como era a família que trabalhava e era o homem que recebia o salário, né, então ele fala assim que dentro da família é o homem que é o capitalista, é o homem que é o opressor e a mulher que é a oprimida. Então assim, eu já tenho até um vídeo aqui no canal, acho com certeza agora não vai caber aqui, que é justamente o primeiro livro do canal, que depois da apresentação, né, que é o primeiro livro que eu trato propriamente, que é sobre o livro Luta de Classes, do Domênico Lossuda, em que ele vai mostrar que a luta de classe não se resume ao aspecto econômico, mas ela se desdobra em vários aspectos, inclusive, por exemplo, no aspecto do domínio de gênero, dentre outros, né, raça, etc, etc. Então, assim, essa fala do Nietzsche, porque ele era, mas o que aconteceu com o Nietzsche, né? O Nietzsche, ele não fala aqui, mas eu vou complementar. O Nietzsche, ele tinha uma dificuldade enorme com mulheres, né? Teve uma mulher que ele conheceu, pediu ela em casamento na sequência, sem conhecê-la, a mulher, por óbvio, disse que não, né? Depois havia um casal que ele gostava muito da mulher, e aí ele tentou fazer um trisal, né? Já que era um casal, a família dele achou um absurdo, o próprio casal achou um absurdo, e na medida em que não conseguia mulher nenhuma, ele começa a falar mal de mulher. Mas isso é muito típico, né? Muito, muito típico. Até cansativo, né? Esse tipo de homem que vamos dizer assim, né, não consegue se relacionar com outro sexo e se torna um machista rematado. Até uma piada, né? Uma caricatura. E, inclusive, aliás, né, essa informação que eu vou dar agora não se tem certeza, mas desconfia-se que o Nietzsche contraiu sífilis, isso acabou matando ele, e contraiu sífilis em um bordel, né? Porque não conseguia se relacionar com mulheres adequadamente. Então tinha que ir lá fazer uso de garotas de programa, acabou pegando a doença dela. Isso é suspeita, não se tem certeza, mas é uma forte suspeita, vamos dizer. E assim, né, muito diferente daquela análise fraquíssima que a escola de Frankfurt faz sobre o Nietzsche, né, tentam passar um pano danado, já falei sobre isso em vários vídeos. Outro vídeo que eu falei sobre isso foi até um vídeo de ficção, O Homem Sem Qualidades, vou deixar os trechos selecionados aqui também, mas o fato é, os nazistas, a gente pode acusar muitas coisas dos nazistas, né? E de fato ali é o ápice da crueldade, da nequícia na história da humanidade, beleza. Porém, chamá-los de burros não é a acusação correta. Nós podemos fazer muitas outras acusações, mas não a de burro. Burros eles não eram. E os próprios nazistas, eles, vamos dizer assim, se diziam embasados nos escritos do Nietzsche. Aliás, as 4 grandes influências culturais dos nazistas eram o Nietzsche, o Wagner, o Lagarde e o Winston Chamberlain, que não é o Chamberlain que era primeiro-ministro da Inglaterra, não, que essa é outra pessoa, uma pessoa tão péssima também, né? Esse Winston Chamberlain era outro pensador. Mas eles, vamos dizer assim, tinham essa base, vamos dizer assim, essa macro base. Os nazistas se sentiam influenciados e executando os ideais nietzschianos, né? E aí você vai dizer que não, eles estavam errados, eles não estavam executando os ideais nietzschianos, aqueles que o estavam promovendo não o julgavam. Então, assim, não é correto afirmar que o Nietzsche, particularmente, ele era um antissemita. Não, o Nietzsche não era antissemita, inclusive tem carta dele dizendo isso, que ele não apreciava o domínio ou a opressão sobre os judeus especificamente. A irmã do Nietzsche era uma nazista fanática, né? Ela defendia o ideal de extermínio do povo judeu, mas o próprio Nietzsche não. Entretanto, isso é insuficiente. Por quê? Quando Nietzsche, ele, vamos dizer assim, defende a ideia de que um povo deve escravizar o outro, ele defende a ideia de que um povo possa oprimir o outro, ele defende a ideia que você não tem que ter essa peninha, essa compaixão platônico cristã, ao contrário, que você pode passar por cima. Mesmo, eu vou destacar, que isso não caberia nem a ele mesmo, né? Porque como ele contraiu sífilis e ficou doente muitos anos, ele ficava dependendo de auxílio, de compaixão dos outros, né? Propriamente lá da universidade que ele trabalhava, que dava uma pensãozinha para ele poder viver. Mas ele defendia para os outros um ideal de ausência de compaixão. Então, o que acontece? Ele não especifica a forma como isso vai se manifestar, mas a ocorrência do nazismo é a manifestação desse tipo de pensamento de uma maneira mais específica, porque há uma concordância em abstrato e como ela vai se materializar. Pode ser de uma forma, pode ser de outra, mas é um tipo de opressão, é um tipo de domínio, é um tipo de sociedade que não tem absolutamente nenhum tipo de solidariedade abstrata com os mais desabonados. Muito ao contrário. E essa sociedade, ele tem profunda concordância. Então há uma total coerência do pensamento nietzschiano com a execução nazista. É isso que o Lukács defende aqui, e nós vamos citar aqui várias passagens que o Lukács destacou das obras do Nietzsche que vão embasar. E olha como é que vai ser curioso aqui. Eu vou propor um desafio a qualquer um aqui, ver se consegue reconhecer, porque eu vou citar várias passagens do Nietzsche e vou citar uma do Hitler no meio. Eu quero saber se você consegue identificar qual que é a do Hitler aqui. Estará lá no box de informações, se não tiver no box de informações, que vai ter muita informação, vai estar no primeiro comentário aqui qual dessas passagens foi a do Hitler. Vamos ver se você consegue, como desafio, identificar qual foi. Eu duvido. Inclusive para o nietzschiano. Ele não vai conseguir identificar. Então assim, abre aspas. Eis o grande pensamento disciplinador. As raças que não suportam estão condenadas. Aquelas que o percebem como benefício máximo são as eleitas para dominarem. Outra citação. E mesmo sendo verdade que os gregos sucumbiram por causa da escravidão, não é menos verdade que nós sucumbiremos pela falta de escravidão.
Por conta de reconhecer que existem raças superiores e inferiores, o personagem, a sociedade, abre aspas, se sente obrigado por esse conhecimento e, conforme a vontade eterna que governa o universo, a promover o triunfo dos melhores, dos mais fortes, e a exigir a submissão dos piores e dos mais débeis. Ele homenageia, desse modo, ideias fundamentais aristocráticas da natureza e acredita na vigência dessas leis até entre os últimos indivíduos. Outra citação, abre aspas, uma cultura superior pode surgir apenas onde houver duas diferentes castas da sociedade, a dos que trabalham e a dos ociosos, os que são capazes de verdadeiro ócio. Ou, expresso de maneira mais forte, a casta do trabalho forçado e a casta do trabalho livre. E aqui em outra passagem, que um desses dois autores vai destacar que o trabalho é uma ignomínia, ele abre aspas e diz o seguinte: em nossos tempos, não é mais o homem em busca do belo que determina as grandes ideias, aceitas por todos, mas sim o escravo. Fantasmas como os da dignidade do homem, da dignidade do trabalho, são os produtos miseráveis da escravidão que se esconde de si mesma. Época infeliz em que o escravo necessita de tais conceitos, em que é incitado a refletir sobre si e para além de si. Infelizes sedutores que destruíram a inocência do escravo com a fruta da árvore do conhecimento. Aqui ele vai saudar uma espécie de novo iluminismo que se faz necessário, e aí vai dizer o seguinte: o novo iluminismo, o velho existiu no sentido da horda democrática, da igualação de todos. O novo iluminismo quer indicar o caminho às naturezas dominantes, em que medida estas, como ao Estado, tudo é permitido, o que não se encontra livre aos seres da horda. Aqui no texto que seria uma espécie de sequência do Assim Falou Zaratustra, ele já tinha escrito, mas acabou não lançando, aí foi lançado como obra póstuma, ele vai dizer o seguinte: nada é verdade, tudo é permitido, Zaratustra. Eximo-vos de tudo, a divindade o dever, mas tende de dar a mais alta prova de uma ação nobre, pois aqui se abre o caminho para os malvados. Repareis, a luta pela dominação, na qual por fim a horda será mais horda e o tirano mais tirano que nunca. Nenhuma liga secreta. As consequências de vossa doutrina devem causar terríveis estragos. Inúmeros homens, porém, deverão perecer. Façamos uma tentativa com a verdade. Talvez a humanidade pereça nesse processo. Que assim seja. Oh, meus amigos, vai lembrar o quê, meus amigos? Não é preciso ser doutor em lógica transcendental para saber o que aqui está. O que materializou um tipo de pensamento igual a esse, né? Outro aspecto que ele vai destacar aqui é o vínculo entre a criminalidade, aqueles que praticam crimes, e o fato de serem grandes homens. Mais uma vez eu postulo aqui quem praticou isso ao longo da história. O tipo criminoso é o tipo do ser humano forte sob condições desfavoráveis, um homem forte que tornaram doente. Falta-lhe a selva, uma natureza e forma de existência mais livre e mais perigosa, em que tudo o que é arma e armadura, no instinto do homem forte, tem direito a existir. Suas virtudes foram proscritas pela sociedade. Os impulsos mais vivos de que é dotado logo se misturam com afetos deprimentes, com a suspeita, o medo, a infâmia. Ou seja, ele observa um vínculo claro entre a grandeza e a delinquência. Quem promoveu isso na prática? E aí lá no outro livro, Vontade de Poder, ele volta. Em nosso mundo civilizado, quase só conhecemos aquele criminoso degenerado, oprimido pela maldição e pelo desprezo da sociedade, desconfiando de si mesmo, muitas vezes diminuindo e caluniando a sua própria ação. Um tipo de criminoso mal-sucedido. E resistimos à representação de que todos os grandes homens foram criminosos, só que em grande estilo, não de maneira miserável, que a delinquência faz parte da grandeza. Aqui, outra passagem, vamos ver se descobre de quem que é o quê. Abre aspas. Os animais predadores e a selva provam que a maldade pode ser muito sadia e desenvolve o corpo de modo esplêndido. Se a natureza dos animais predadores fosse afetada por tormentos de consciência, há muito tempo eles teriam definhado e degenerado. O cão, que tanto se lamenta e geme, é um predador degenerado, e também o gato. Uma infinidade de pessoas bondosas e deprimidas prova que a boa índole está ligada a uma degeneração das forças. As sensações de angústia prevalecem e determinam o organismo. Aqui em outra passagem, vamos ver se consegue descobrir quem é o quê, se é de Hitler ou se é do Nietzsche. Na raiz de todas as raças nobres, é difícil não reconhecer um ânimo de rapina, a magnífica besta loura, que vagueia ávida de espólios e vitórias. Foram as raças nobres que deixaram na sua esteira o conceito de bárbaro em toda parte onde foram. Mesmo em sua cultura mais elevada, se revela a consciência e até mesmo o orgulho disso. Ou seja, ante as classes mais baixas, o que cabe é a brutalidade, o que cabe é o crime, o que cabe é a barbárie. Então, assim, em toda a filosofia nietzschiana está presente a ideia da existência
existência de raças superiores e raças inferiores. Naturalmente, ele se julga pertencente a uma raça superior. Não preciso nem dizer, né, para alguém, um nietzschiano aí, para onde ficaria um brasileiro, né? Você comporia a raça superior e inferior. Mas, voltando, o fato de ele não especificar qual raça é essa, é secundário. Você pode dizer que, por exemplo, os nazistas atacaram comunistas, judeus, eslavos, ciganos, homossexuais, etc, etc. A última ordem de extermínio de um povo que o Hitler dera fora do povo polonês, que nem conseguiu, né, nem conseguiram dar cabo dessa ação, porque eles já estavam completamente estraçalhados pelo Exército Vermelho. De todo modo, ou seja, há uma confluência total do fato de haver alguém que pensa que uma raça é superior à outra. Os nazistas pensavam isso? Pensavam. O que o Nietzsche não detalhou é que era a raça judia. Ele não detalhou, mas a confluência em abstrato é plena, é total. E quem tenta, vamos dizer, se antagonizar isso, está se antagonizando os fatos. Basta ver os trechos que eu estou lendo aqui. E o que o Nietzsche vai promover aqui, né? Ele vai, vamos dizer assim, tentar acalmar, aplacar o ânimo, especialmente daquela, vamos dizer assim, aquela classe parasitária de intelectuais, dizendo o seguinte, que, na verdade, está se sendo muito mole para com os escravos, está se sendo muito mole para com os intelectualmente inferiores, né? Deveria oprimir mais, sabe? Sabe aquela piadinha assim que, por exemplo, os neoliberais, todas as vezes que se aplicam medidas que eles defendem, não se obtém o resultado esperado, né? Então, assim, diz, vamos fazer o teto de gasto, PEC do teto de gasto. Aí não veio crescimento econômico. Não, então além da PEC do teto de gasto, vamos fazer a reforma trabalhista. Aí não veio a geração de empregos. Então além da PEC do teto de gasto, reforma trabalhista, vamos aprovar a reforma da Previdência. Não veio o crescimento esperado. Não, além desses três, vamos fazer... E aí vai indo. E todas as vezes que se aplica uma coisa, que, vamos dizer, não foi tudo que vocês fizeram, mas já foi no caminho, você deveria dizer o seguinte, olha, já que eu estou me aproximando cada vez mais do ideal neoliberal, por exemplo, a independência do Banco Central, enfim, só vai indo. E aí vai dizer o seguinte, então já deveria estar ocorrendo pelo menos mais crescimento do que antes, né? Porque eu já provei várias e várias medidas, eles dizem, não, ainda não está dando certo porque você não liberalizou o suficiente. E o Nietzsche faz aqui é o seguinte, você ainda não o oprimiu o suficiente. Ele é uma espécie de rebelde da direita. Vai protestar com todo vigor, com toda virulência, querendo, sabe, arrombar todas essas portas, para quê? Para que aquele que está em cima da sociedade oprima de maneira ainda mais bárbara aqueles que estão embaixo. Este é o fulcro da sua filosofia. E o Lukács, ele vai bater com muita dureza aqui, né? Porque, vamos dizer assim, nessa espécie de período da decadência da burguesia, na qual ela sequer hoje já tem uma pretensão assim de um telos, vamos dizer assim, uma pretensão de que nós vamos resolver o mundo. Não, sabe assim, não vamos resolver, vai ficar isso aí, é degradação ambiental mesmo, é a exploração do homem pelo homem mesmo, né? 2/3 da humanidade estão na pobreza, e fora os que estão passando fome, né? Aquela parte mais grave, mas 2/3 da humanidade que são pobres, né? Ou seja, estão passando muitas dificuldades financeiras, fora aqueles que seriam ali uma classe média baixa. Ou seja, já nesse período de imensa decadência, em que não tem nada para mostrar, nenhum tipo de perspectiva, o mundo vai melhorar, as guerras vão acabar, não tem ninguém nem pensando nisso. Tá cada um cuidando de si, né? Autocentrado, no egoísmo elevado à enésima potência, ou seja, não há nenhuma perspectiva. O Nietzsche, ele vai cair como uma luva. Ele é um autor da decadência burguesa, né? E há um trecho aqui que o Lukács descreve, agora é uma fala do Lukács, que eu acho que é preciso, eu vou ler aqui também. Durante o período da influência de Nietzsche, o declínio de classe e a decadência chegam a tal ponto que também a sua valoração subjetiva no âmbito da classe burguesa passa por uma transformação importante. Enquanto que, por um longo período, só os críticos progressistas de oposição haviam descoberto e denunciado os sintomas da decadência, a maior parte da intelectualidade burguesa mantinha a ilusão de viver no melhor dos mundos, defendendo a sanidade e o caráter progressista da própria ideologia. Agora, a percepção da decadência, a consciência de ser decadente, começa a ocupar cada vez mais o centro do autoconhecimento dessa intelectualidade. Essa mudança se expressa, sobretudo, num relativismo, pessimismo, niilismo, etc., autocomplacente, narcisista e frívolo, mas que muitas vezes se converte em intelectuais honestos em um sincero estado de desespero e, como consequência, numa atmosfera de rebeldia, messianismo, etc. Nietzsche é agora, como psicólogo da cultura, como esteta e moralista, talvez o mais genial e completo expoente desse autoconhecimento da decadência. A missão social que compete à filosofia de Nietzsche consiste em salvar esse tipo de intelectual burguês, em redimi-lo, indicando-lhe um caminho que torna desnecessária toda e qualquer ruptura e até mesmo
toda e qualquer tensão maior com a burguesia, um caminho no qual o agradável sentimento moral de ser um rebelde pode continuar existindo, tornando-se até mais acentuado, na medida em que se contrapõe, sedutoramente, a uma revolução mais profunda, cósmico-biológica, à superficial e exterior revolução social. Ou seja, uma revolução que conserva inteiramente os privilégios da burguesia, que, sobretudo, defende apaixonadamente o modo privilegiado de viver da intelectualidade burguesa, imperialista e parasitária. Uma revolução que se dirige contra as massas, que confere ao medo que os privilegiados têm de perderem seus privilégios econômicos e culturais uma expressão patético-agressiva que disfarça o caráter egoísta desse medo. Então a análise assim, que ele faz do Nietzsche, e aliás eu vou reiterar, tem gente que se diz de esquerda e diz que é nietzscheano, olha, meu Deus do céu. Mas enfim, o que ele vai, vamos dizer assim, ele vai comprovar, aqui está comprovado, né, a falácia, os limites, né, o quão reacionária é a filosofia do Nietzsche, e ele trata com o mesmo vigor, com a mesma clareza, com a mesma justiça outros autores, por exemplo, né, o Schopenhauer tão crítico, né, tão agressivo, mas quando vão para o lado dele, né, vai mostrar as imensas fragilidades de sua própria filosofia também, dentre outros grandes autores. É lógico que assim, você pode dizer, mas você concorda com tudo que ele tem a falar sobre o Nietzsche? Olha, nem tudo, assim. Eu acho que eu tive uma discordância e eu vou precisá-la aqui um pouquinho. Porque o Nietzsche, vamos dizer assim, ele é um autor que vai defender o 1%, é um autor reacionário, é um autor que vai defender essa ideia, né, que tem uma elite e tem um bando de escravos que deve trabalhar para sustentar essa elite. Porém, vamos dizer assim, o Lukács, ele acha que o Nietzsche é um autor precursor da filosofia do imperialismo, né? E eu acho que, vamos dizer assim, é um pouco mais abstrata a filosofia do Nietzsche. Porque, por exemplo, nós não vivemos nessa mesma época socioeconômica em que o George Lukács escreveu isso aqui. Porque ele escreveu ali em meados da década de 50, nós estamos aqui, né, já no século seguinte, muitos anos depois, e o que predomina desde meados da década de 70 é o neoliberalismo. Então, aí a gente pode dizer, o Nietzsche é neoliberal, como o Lukács afirma aqui que ele é vamos dizer assim, um filósofo do imperialismo. Eu acho que não é bem isso, porque você tem em abstrato uma convergência, uma concordância com o 1%, vamos dizer assim, com a ideia de que existem raças superiores, com a ideia de que existe uma elite que deve viver no bem bom e massacrando aqueles que estão embaixo, e você vai ter, ao longo de períodos históricos distintos, formas diferentes como esse tipo de ideologia se manifesta, como hoje ela se manifesta na ideologia neoliberal. Então, assim, eu não concordo nesse aspecto com o Lukács, que ele puxa demais para o Nietzsche como filósofo do imperialismo. Não é bem isso, não é restrito a isso, é mais abrangente que isso, né? Então, se um neoliberal se aferra às ideias do Nietzsche, ele faz com toda a razão. Porque ele tem toda a razão de dizer que eu vou defender aqui a existência de uma elite e tal, e que o resto seja esfolado para trabalhar para nós. Então tem total convergência. Mas não pode ser fazer o caminho inverso. É dizer que o Nietzsche é um neoliberal. Não, aí não. Né? Porque ele está acima disso. Ele está fazendo essa defesa, mas essa defesa em abstrato. Então ele diz aqui, por exemplo, que o Nietzsche tinha horror ao socialismo. De fato, o Nietzsche nunca leu Marx, nunca leu Engels, mas ele tem mais horror às massas. Como as massas, né, como o povo trabalhador tem a sua representação consequente no socialismo, é lógico que ele vai ter, depois, vamos dizer assim, com esse problema primeiro aqui, de ter uma divergência em relação ao povo trabalhador, ele vai chegar a ter uma divergência ao socialismo. Ele não parte da divergência para o socialismo e depois chega ao povo trabalhador. Aqui eu acho que ele inverte um pouco as coisas. Apesar de no final, vamos dizer assim, na ordem dos fatores não altera o produto, é mais ou menos isso que acontece. Ele também faz assim, 4 análises, grandes análises sobre o Nietzsche, mas eu particularmente preferi as 3 primeiras partes que ficam entre as páginas 270 e 316. São páginas muito ricas que analisam a obra desse autor alemão.